Vamos orar, irmãos. Senhor, te peço que nos dê graça, Senhor, aos meus irmãos que vão ouvir a sua palavra e julgá-la, e a mim, Senhor, que vou pregá-la. Dê-nos graça, Senhor, a mim para transmitir bem a mensagem que propus no meu coração, Senhor, e aos meus irmãos para entenderem bem, Senhor. Que lhe seja edificante, Senhor. Que possamos, Senhor, não só encher as nossas mentes de conhecimento, Senhor, ou de versículos, mas que o Teu Espírito, Senhor, possa conduzir verdadeira prática em nosso meio. É o que eu te peço, Pai, nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Bom, os irmãos já sabem, nós temos lido Atos 2:42, né, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. E hoje a mensagem vai falar a respeito de uma alusão que o Senhor faz nas Escrituras, né, para nos mostrar a respeito da comunhão, que é essa figura da família, né, a família de Deus. E o Senhor nos faz família por meio de adoção. E dessa maneira Ele nos faz herdeiros, tanto das suas glórias, das suas bênçãos, como de alguns sofrimentos. Então nós, como uma família, como toda família deveria ser, nós passamos tudo juntos, as alegrias e as tristezas. Vamos abrir, irmãos, em Mateus 12, no verso 46. Falando ele ainda à multidão, sua mãe e seus irmãos estavam do lado de fora, pretendendo falar-lhe. Disse-lhe alguém: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem te falar. Porém o Senhor respondeu ao que lhe dera o aviso: quem é minha mãe? E quem são meus irmãos? E estendendo a mão para os discípulos, disse: aqui estão minha mãe e meus irmãos. Pois todo aquele que fizer a vontade de meu Pai, que está nos céus, esse é meu irmão, irmã e mãe. Essa passagem é bastante conhecida dos irmãos, né? E nós sabemos que o Senhor não estava desprezando a família consanguínea, né, dele. Mas ele estava dando um ensinamento a respeito da eternidade, né, a respeito da nossa relação uns com os outros e com o Senhor. E como tudo, né, o Senhor encontrava oportunidades perfeitas, né, e criava oportunidades perfeitas para ensinar-nos alguma coisa. Então, naquele momento, né, um momento tão cotidiano, né, no seu trabalho de pregação ali, né, no seu ministério, e a sua família chega e lhe diz: não, minha mãe, meu irmão estão aqui, são os que fazem a vontade do meu Pai. Então, nós precisamos, irmãos, ter em mente isso. Ele coloca essa característica, né? São os que fazem a vontade do meu Pai. Nós sabemos que o Senhor, desde a eternidade, preparou boas obras para que andássemos nelas. Então, não vem de nós, é dom de Deus. Mas nós precisamos nos esforçar, irmãos,
no sentido de nos separar do mundo, nos unindo mais uns aos outros, por meio dessa comunhão, a fim de que nós tenhamos uma vida digna, conforme a vocação que o Senhor nos deu. Eu quero ler agora com os irmãos, no livro de Romanos, capítulo 8, verso 14. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois não recebestes o espírito de escravidão para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção, pelo qual clamamos, Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Se nós somos filhos, logo somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Até aqui, irmãos. Bom, nós vemos no verso 17, né? Ele fala aquilo que eu estava dizendo no início da mensagem, né? Nós somos herdeiros de Deus por meio dessa adoção na graça. E por meio dessa adoção na graça, somos herdeiros do Senhor. Ele diz aqui na segunda parte do verso, é certo que com Ele padecemos. Hoje nós partimos o pão nessa manhã. Glória a Deus por isso. E o que nós estávamos fazendo é justamente lembrar a morte do Senhor até que Ele venha, nos identificando com o nosso Senhor. Aquilo que Ele passou na cruz para a nossa salvação e nos lembrando também dos seus ensinamentos agora no momento da palavra. O Senhor, Ele disse, olha, aquele que quer vir após mim, negue-te a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Esse negue-se a si mesmo, irmãos, é um dos sofrimentos que nós temos e que é um dos obstáculos para a nossa comunhão, porque nós somos pecadores. Nós somos maus em muitos aspectos. Nossas personalidades às vezes nos afastam um do outro. Nossas personalidades às vezes criam divisões. Às vezes julgamos um irmão e nos afastamos dele sem nem saber de fato o que está acontecendo. Mas se nós andarmos na luz, como nós temos visto aqui na palavra, né? Se nós fizermos a vontade do Pai, bom, então nós somos, de fato, herdeiros do Senhor. Se nós negarmos a nós mesmos, nós teremos o prazer da comunhão com o Senhor e uns com os outros. Eu falo a respeito dos sofrimentos, irmãos, não para que os irmãos desanimem, mas para que os irmãos saibam que é normal. Ora, o Senhor não poupou o seu Filho. Por que Ele haveria de nos poupar? Nós, por acaso, somos melhores do que Cristo? De modo algum. Ele não poupou o seu Filho, que é de sua própria essência. O próprio Deus na cruz. Por que Ele nos pouparia? Que os nossos corações, irmãos, possam se submeter como verdadeiras ovelhas, que nós possamos pacificamente receber as alegrias do Senhor, as bênçãos do Senhor, a tão grande salvação do Senhor. Possamos receber em nossos corações, em nossas mentes, na prática do nosso dia a dia, a graça, a eleição do Senhor, mas que possamos também, pacificamente, humildemente,
recebermos as dores. A dor de lutar contra a carne, a dor de servirmos quando não queremos servir, na esperança de que o Espírito manifeste em nossos corações a alegria pelo servir. A nossa comunhão, irmãos, ela é multifacetada, né? Ela tem várias faces. Ela é completa. Estou tentando encontrar palavras aqui, é até difícil de descrever. A nossa comunhão com o Senhor é como Cristo com o Senhor, com Deus. Ele diz, ora, eu e o Pai somos um. Se você me vê, você vê o Pai. E às vezes eu penso que o Espírito, antes do Espírito do Senhor vir sobre os discípulos, eles não entendiam nada a respeito disso, né? O Senhor falava, se você me vê, você vê o Pai. Isso devia ser uma confusão tremenda, né? Porque se nós hoje, com a graça do Espírito Santo, já temos dificuldade de compreender a profundidade disso, quanto mais eles naquele momento, antes da descida do Espírito Santo. Nós somos privilegiados, irmãos. Filhos, logo somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Ah, irmãos, essa é a nossa esperança, essa é a nossa alegria na hora da tribulação. Ainda que nós ganhássemos o mundo todo, ainda que pudéssemos ter recursos para comprar tudo o que quiséssemos desse mundo, nada se compara com essa alegria. Nós temos vivido tempos difíceis, temos visto homens riquíssimos caindo em depressão, pessoas tirando a própria vida, pessoas morrendo por causa dessa doença e de muitas outras coisas. E nada se compara a essa alegria. Nada se compara, irmãos, à alegria da glorificação, a alegria de... Porque, veja, não é porque teremos glória em nós mesmos. Isso é maravilhoso porque teremos acesso direto ao Senhor. Sem pecado em nós, poderemos ver a sua face. Não mais como que por espelho, como o Senhor diz. Então a nossa comunhão com o Pai será completa, infalível, perfeita em todos os aspectos. Vamos seguir aqui, irmãos, em Filipenses, capítulo 3, verso 7. Mas o que para mim era lucro, considerei-o perda por causa de Cristo. Na verdade, tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem sofri a perda de todas essas coisas, e as considero como refúgio para que possa ganhar a Cristo, e seja achado nele, não tendo justiça própria, que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé. Aqui, irmãos, Paulo fala a respeito de tudo que ele perdeu, entre aspas, né? O status social dele, a autoridade que ele tinha, os benefícios sociais, enfim, tudo que ele tinha no mundo, né? E ele diz que tudo isso é lixo, né? Tudo isso é descartável por causa dessa comunhão com o Pai. Ele diz aqui no verso 8, na segunda parte, pela excelência do conhecimento de Cristo, meu Senhor,
por quem sofria a perda de todas essas coisas, para que possa ganhar a Cristo e seja achado nele, não tendo justiça própria. Então o Senhor, Ele nos coloca, irmãos, muitas situações na vida, ou permite, e nós precisamos nos sujeitar ao Senhor, nos sujeitar a Ele, abrindo mão, irmãos. Uma coisa que eu aprendi na palavra e percebi na prática é que todas as vezes que nós abrimos mão de algo por amor do Senhor, nós temos recompensa já. Ele diz isso. Se nós abrirmos mão do orgulho, a fim de ter uma comunhão mais próxima, mais saudável, o Senhor nos recompensará na nossa comunhão, irmãos. Se nós abrirmos mão de características que nós achamos tão importantes para relacionarmos com outras pessoas, nossa comunhão será mais saudável, mais próxima. Abrir mão, irmãos, de coisas inúteis por coisas eternas. É isso que eu estou tentando dizer aos irmãos. Espero que eu esteja conseguindo. E em favor da comunhão. A comunhão, irmãos, nós temos falado já algumas reuniões a respeito dela. E nós temos visto que é uma ferramenta poderosa do Senhor para a edificação da sua igreja, para a manutenção dos seus santos, para o fortalecimento dos seus santos em muitos aspectos, na fé, no ânimo, na pregação do Evangelho, no testemunho, na ajuda mútua, seja nas coisas terrenas que às vezes nós necessitamos uns dos outros, sejam nas coisas concernentes à nossa fé, alguns muitas vezes em desânimo. Nós precisamos nos ajudar a respeito dessas coisas, irmãos. Irmãos que têm dificuldade de vir à reunião, ou que têm ideias, às vezes não ditas, mas por atitudes nós vemos como se não fosse necessário participar das comunhões. Às vezes esses irmãos arrumam desculpas que parecem muito justas. Mas nós sabemos que não, irmãos. Nós precisamos nos reunir. Precisamos da comunhão dos santos como igreja para com o Senhor em adoração. Precisamos do ensino da palavra, da pregação do Evangelho. Nós precisamos, irmãos, da comunhão na mesa do Senhor. Nós precisamos de todas essas coisas. E ainda assim vamos falhar. Ainda assim vamos tropeçar uns com os outros. Vamos abrir em Lucas 9, irmãos. Verso 23. Eu acabei citando já esse versículo, esse texto. Então disse a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome cada dia a sua cruz e siga-me. Pois qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que por minha causa perder a sua vida, esse a salvará. Que aproveita o homem ganhar o mundo todo, perdendo-se ou prejudicando a si mesmo? Qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier a sua glória e na do Pai e dos santos anjos. Em verdade vos digo que os que aqui estão, alguns há que não provarão a morte, até que vejam o reino de Deus. Nós, irmãos, precisamos clamar ao Senhor, pedindo a ajuda dele, para que o Senhor nos desperte,
para o que é verdadeiramente comunhão. Que o Senhor nos dê luz aos irmãos que têm proposto em seu coração e têm se esforçado para conduzir a Assembleia. Que o Senhor nos dê graça para praticarmos as coisas que temos aprendido. Que neguemos a nós mesmos, irmãos, eu digo novamente. Que tomemos a nossa cruz e que saibamos que há um benefício. Aquele que perde a sua vida por amor do Senhor, aquele que perde qualquer coisa por amor do Senhor, tem imediata recompensa. Em Filipenses 2, vamos voltar para lá, verso 1. Portanto, se há algum conforto em Cristo, alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há alguns entranháveis afetos e compaixões, completai o meu gozo, para que tenhais o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, pensando a mesma coisa. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um somente para o que é seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Aqui nós temos uma receitinha prática, irmãos. Que nós tenhamos o mesmo pensamento. Como nós podemos alcançar isso, irmãos? Nós podemos por meio da palavra. Todos nós precisamos nos esforçar, irmãos. O Senhor nos ajude. Todos nós precisamos buscar a palavra a fim de termos um mesmo pensamento, de termos um mesmo entendimento. A nós, os irmãos que somos casados, o Senhor tenha misericórdia de nós, irmãos. Que nós cuidemos melhor de nossas esposas. Que nós lhes ensinemos a palavra, para que elas tenham o mesmo pensamento que nós, o mesmo pensamento. Que tenhamos uma só visão a respeito das coisas que o Senhor já estabeleceu. Que tenhamos o mesmo ânimo. Isso é uma coisa que causa problemas na comunhão, né? Às vezes um tem muito ânimo de evangelizar e o outro não tem ânimo nenhum e fala, puxa, não vou não, vai você. Nós já vivemos isso em outros momentos. O Senhor tem nos dado graça. O Senhor nos continue ajudando a evangelizar, irmãos, que nós possamos voltar assim que pudermos. Então, que o Senhor nos ajude, irmãos. Aquele que tem mais ânimo, ajude o irmão que está mais desanimado. Talvez a gente fique um pouco cansado de tentar animar aquele irmãozinho mais desanimado. Mas talvez nesse processo ele ganhe um pouco mais de ânimo. Talvez por meio disso o Senhor traga mais equilíbrio. Mas esse é um trabalho. O irmão Murilo falou a respeito dos trabalhos na casa de Deus, do serviço na casa de Deus, que faz parte da comunhão. E sem dúvida, irmãos, exortar e animar uns aos outros é um importante trabalho na casa de Deus. Talvez muito pouco visível, mas de muita importância. Ainda no verso 2. Completai o meu gozo para que tenhais o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, pensando a mesma coisa. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo.
Esse é um bom exercício, irmãos. Por mais qualidades que um de nós possa ver em si mesmo, ou quando olhamos para o lado, para um irmão, e temos alguma dificuldade de ver boas qualidades naquele irmão, que façamos esse exercício de procurar as porções do Senhor naquele irmão, incentivar aquilo e nos considerar menor do que o outro irmão. Esse é um bom exercício na casa de Deus. E não atente cada um somente para o que é seu, mas cada qual também para o que é dos outros. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Vamos abrir em 1 Pedro, capítulo 4, verso 7. Ora, já está próximo o fim de todas as coisas. Portanto, sede sóbrios e vigiai em oração. Tende, antes de tudo, ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobre uma multidão de pecados. Irmãos, se nós já temos algum apreço, cada um de nós, imagino que tem mais apreço por algum irmão, que possamos amar ainda mais esse irmão. Mas se não temos por algum irmão, nós devemos orar, irmãos, e clamar ao Senhor. Nós devemos orar muito, irmãos, e buscar ao Senhor e a sua palavra, e buscar essa comunhão, porque nós devemos nos amar ardentemente. Tende, antes de tudo, ardente amor uns para com os outros. Termos prazer, irmãos, na companhia um do outro. Termos prazer em estarmos juntos diante do Senhor. Termos prazer em recepcionar uns aos outros. Em caminharmos juntos. Meus irmãos, eu orei bastante essa semana a respeito dessas coisas. Eu espero que o Senhor nos ajude a não cuidarmos só das nossas coisas, como nós lemos no texto anterior, lá em Filipenses. Que o Senhor nos ajude, irmãos, e que nós nos esforcemos em praticar essas coisas. Além de ser tempos difíceis, nós somos paulistas, né? A vida numa metrópole como São Paulo é bem pior para um cristão, né? Rotina pesada, muito trabalho, distância, dificuldade de locomoção. Essas coisas nos atrapalham, sim. Mas que nós venhamos, irmãos, nos esforçar, tanto quanto pudermos, porque o Senhor logo vem. Que nós não percamos tempo, irmãos, cuidando apenas das nossas coisas, justas, necessárias, mas ainda assim mundanas. O sustento de nossa casa é necessário, é justo. É uma obrigação que o Senhor coloca diante de nós e temos que cumprir isso. Mas ainda assim, não se compara com o peso da glória do Senhor. Não se compara com o grande dia do Senhor, como oramos e até choramos e cantamos nessa manhã, ansiando pela sua volta. Ah, irmãos, que alegria! O grande dia do Senhor, quando Ele vier nos buscar. Eu encorajo os irmãos a passarem mais tempo juntos, nem que seja por telefone, irmãos. Às vezes nós temos dificuldade por diferença de idade, por diferença, enfim, mil coisas, de personalidade, que nós possamos, irmãos, quebrar essas barreiras
Em nome de Jesus, irmãos, que nós nos esforcemos para praticar tudo aquilo que temos ouvido nessas manhãs de domingo a respeito da comunhão. E que quando nós passarmos para o próximo estudo, ainda em Atos, nós não venhamos simplesmente prosseguir com as nossas vidas e simplesmente terminar um assunto que vai ser esquecido e não vai ser mais praticado. É o que eu tinha para dizer nessa manhã, irmãos. Se algum irmão quiser complementar. Irmão, sempre que a gente fala de sofrimento, amor, ser família, aí a gente olha um pouco para nós, é sempre constrangedor, né, irmãos? É sempre constrangedor e a gente começa a ver quem Cristo é, quem nós somos, a falta de paciência que nós temos uns com os outros, a falta de amor que nós temos uns pelos outros, o quanto nós não nos esforçamos. O Rodrigo, ele não anunciou, mas eu li no caderno dele, o tema é a família que herda o sofrimento, né? E essa é uma parte que não pode ser esquecida por nós. Uma parte do Evangelho e uma parte de ser igreja que não pode ser esquecida por nós. Nós não podemos querer só o docinho. Tem a parte amarga, né? O irmão Granconato fala que alguns irmãos gostam de tomar café com chantilly, mas gostam só de lamber o chantilly. O café que é mais amargo, eles não gostam. Então a gente tem que tomar o café inteiro, né? O amargo e o doce. A parte doce, irmãos, nós temos irmãos com quem já temos mais afinidades, que gostamos, que nós oramos, que nós temos afinidades. Isso é doce. A parte amarga, e não é porque o outro irmão é amargo, pense que o problema é sempre seu, não do outro. O problema é sempre seu, não do outro. É você que não tem paciência, é você, né? E eu me incluo nisso, claro, né? Eu sou o primeiro, né? E nós temos dificuldade de nos relacionar mais, de estar mais próximos, não por culpa dos outros, mas por culpa nossa mesmo. Nós devemos correr mais atrás, nós devemos querer mais. O irmão leu um texto no Evangelho em que aquela passagem que Jesus disse: esse aqui é meu irmão, minha mãe, aqueles que fazem a vontade de Deus. Há uma passagem muito parecida com essa, num contexto muito parecido, em Marcos 10, que enquanto o irmão falava eu me lembrei. Marcos 10, 28. O contexto imediato dessa palavra, desta passagem, é o encontro do Senhor com o jovem rico. E aí aquele jovem com dificuldade de abandonar as riquezas para seguir ao Senhor. Aí Pedro teve uma grande ideia. Aquele jovem estava com dificuldade, falou: e nós? Aquele lá não largou tudo, e nós? O que a gente vai ganhar com isso? Que a gente está abandonando? Então Pedro diz assim no versículo 28, então Pedro começou a dizer-lhe: eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Tornou Jesus, em verdade vos digo, que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou mãe, ou pai, ou filhos, ou campos, por amor de mim e por amor do Evangelho, que não receba já no presente o centuplo, ou 100 vezes mais, de casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições, e no mundo por vir a vida eterna. O que o Senhor está querendo dizer aqui? Pedro falou: ó, a gente deixou tudo, a gente abandonou tudo para seguir o Senhor. Só faltou perguntar: o que a gente ganha com isso? Que era isso que Pedro estava querendo dizer aqui, né? Aí o Senhor disse para ele: olha, em verdade eu te digo que ninguém que tenha abandonado as coisas deste mundo, por mim e pelo Evangelho, que já não receba no presente, 100 casas. O que significa isso? Quando nós lemos Atos, eles receberam essas 100 casas. Eles eram irmãos que tinham tudo em comum. Eles receberam já no presente esta vida de comunhão, de ter mães, de ter pais, né? Em que uma família ela pode receber a ajuda de outra família.
na criação de seus filhos, pode receber auxílio de outros irmãos nos desprazeres e dessabores que esta vida tem, pode receber ajuda, pode receber consolo. O irmão está em necessidade financeira, mas ele não é sozinho, ele tem uma grande família de 100 casas, mães, pais, irmãos, ele pode receber ajuda já agora. Essa é a parte doce, é o chantilly em cima do café. Mas o Senhor diz, com perseguições. Tá vendo? Esta é a parte amarga do Evangelho. Então ele cita um monte de coisa boa, mas ele diz, vocês juntos também receberão perseguições. Aí você vai no livro que nós estamos estudando, em Atos, e eles receberam isso juntos. Tudo que o Senhor disse aqui, eles receberam no presente, já no livro de Atos que nós estamos estudando. Eles receberam essa comunhão e eles receberam perseguições. Um dos perseguidores dos nossos irmãos se tornou um dos maiores pregadores, que foi Saulo. Essa é a graça do Senhor. Então, o que eu estou querendo chamar a atenção aqui, irmãos? É que nós temos, a comunhão é um grande presente do Senhor. É um grande presente. Mas ela tem as suas partes amargas também. As suas partes amargas, aqui neste caso, são as perseguições. Nós hoje sofremos quase nada de perseguição do mundo. O que nós temos chamado de parte amarga da comunhão? Nós temos chamado de parte amarga a distância e o cansaço. Nós temos chamado isso de parte amarga. Nós temos falado que os nossos dias estão muito estressantes e muito cansativos. Nós não temos tanto tempo para servirmos uns aos outros e para servir ao Senhor. Olha, irmão, é muito longe da parte amarga que esses irmãos viveram. É muito distante do que eles viveram. Então, o que a gente tem que fazer? Primeiro, tomar vergonha na cara. Isso é verdade. Nós precisamos tomar vergonha na cara porque nós não sofremos nada. O irmão diz, se com Cristo padecemos, né, ele leu, é certo que com ele reinaremos. O que é que essa é a pergunta para ficar nas nossas consciências. O que é que nós temos padecido pela causa de Cristo? O que é que nós temos sofrido pela causa de Cristo? O que é que eu faço hoje, que eu falo, não, isso aqui é um grande esforço que eu tenho feito pela causa de Cristo? O que, irmão? A nossa vida é difícil porque nós estamos buscando outras coisas. A nossa vida se torna pesada porque outras coisas têm ocupado o lugar que deveria ser ocupado pelo Senhor. Ah, mas a comunhão dos irmãos não está tão boa assim, né? Não tô me sentindo tão amado, tão dentro, eu sei lá. Irmão, o que aconteceria com a igreja de Deus se todas as pessoas, com esta assembleia local aqui, se todo mundo tivesse o mesmo comprometimento que você tem, se todo mundo tivesse o mesmo interesse que você tem pelas coisas do Senhor e uns pelos outros, o que aconteceria? Pensa aí, se todo mundo vivesse como eu vivo, a assembleia seria melhor ou pior? A assembleia seria melhor ou pior? Eu veria mais gente servindo ou menos gente, se todo mundo fosse igual eu? Eu veria mais serviço, eu veria mais interesse ou completo desinteresse? Essas perguntas são duras, né, irmão? Porque aí você para de olhar para os outros para olhar para você. E aí você vê, eu tenho servido ao Senhor? O irmão leu 1 Pedro 4,7, diz, o fim de todas as coisas está próximo. Nós não temos estudado aos sábados sobre a vinda do Senhor, irmãos? Nosso Senhor, nós não temos assim crido e esperado que Ele vem. Então, o que adianta a gente estudar essas coisas que estão completamente relacionadas com comunhão, com o que nós estamos estudando no domingo, se isso não muda nada nas nossas vidas? Nada. A gente só enche a nossa mente de conhecimento. O que adianta um irmão gastar tempo de sua semana estudando a palavra e transmitir aos irmãos, se tudo aquilo que é falado entra por um ouvido e sai pelo outro?
se nós não temos amado a palavra do Senhor e desejado servir? O que adianta? Em Colossenses capítulo 1, versículo 28, Paulo disse assim: o qual nós anunciamos. Quem que Paulo anuncia? Cristo. Advertindo a todo homem e ensinando a todo homem em toda sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Então, por que Paulo ele anunciava, ele advertia e ele ensinava com toda a sabedoria que Deus deu a ele? Porque ele tinha um objetivo: apresentar todo homem perfeito em Cristo. Por que nós temos comunhão e o que nós temos que pensar na comunhão dos santos? Que todos nós devemos nos esforçar para que todos nós sejamos apresentados perfeitos em Cristo. E a comunhão é cansativa, a comunhão exige esforço, porque todos nós estamos longe deste padrão que é Cristo. E nós devemos fazer esforço para apresentar todo homem perfeito em Cristo. Então Paulo, no versículo 29, que é a continuação, diz: para isso é que eu também me afadigo, esforçando-me o mais possível, segundo a eficácia que opera eficientemente em mim. Comunhão, ter o mesmo pensamento, ser unido de alma, ter o mesmo ânimo, desejar o Senhor, apresentar todo homem perfeito em Cristo. Como é que Paulo fazia isso? Se afadigando, se esforçando. E eu pergunto novamente: quais são as tuas fadigas pela causa do Senhor? Quais são as tuas fadigas pela comunhão dos santos? Qual é a tua fadiga e o teu esforço para apresentar todo homem perfeito em Cristo Jesus? Qual é, irmão? O que é que você tem feito? Você pode dizer, algum pode dizer: não, eu tenho me esforçado. Amém, irmão? Aí eu pergunto ainda mais: o mais possível? Esforçando-me o mais possível? É tudo o que você pode dar ao Senhor que você tem dado? Isso é constrangedor para nós, irmão. Mas a gente pode escolher o caminho raso, baixo, de não estar nem aí para as coisas do Senhor. Ou ser como aqueles que realmente entendem e amam a sua vinda. Ele está próximo, eu quero servi-lo. Sejai como homens que esperam o seu Senhor, cingidos estejam. Cingidos estejam em prontidão a servir. Irmãos, se o Senhor não voltar e a nossa esperança é que Ele volte, a gente morre daqui a pouco, irmão. É daqui a pouco. E aí, a gente vai ter perdido a nossa vida. Perdido a nossa vida, a oportunidade que nós tínhamos de servir. Nós não podemos, irmão, deixar a nossa vida passar. Nós somos gratos ao que o Senhor fez por nós, irmãos. Nós somos gratos à salvação que nós possuímos. Por que a infelicidade dos santos? Porque eles estão fascinados com coisas que não deveriam estar. Porque eles estão buscando coisas que não deveriam buscar. Tudo isso aqui vai ser queimado, irmão. Não vai ficar nada. O que é eterno, irmão? O que é eterno? O que é eterno é a igreja de Deus. Essa vai estar para a eternidade, a noiva. Paulo disse que ele completaria no seu corpo os sofrimentos que ainda restavam. Não o sofrimento para justificação, para santificação, mas para o aperfeiçoamento dos santos, para apresentar todo homem perfeito. Ainda restavam sofrimentos e serviços na casa de Deus. Paulo fala: eu completo no meu corpo os sofrimentos que ainda restam.
Resta sofrimento para a nossa justificação. Está perfeito. Cristo fez, mas resta sofrimento para o testemunho de Deus ser dado na terra. Resta sofrimento em oração, em fadiga, em luta, em esforço para aquele irmão que não consegue reunir. Para aquele irmão que está em dificuldade. Resta sofrimento, resta oração, resta visita na casa. Palavra sendo dada. Lutando, advertindo e ensinando a todo homem, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. A versão NVI desta passagem diz, lutando para apresentar todo homem. É uma luta. Por isso nós temos que saber, irmãos, que o tema do irmão, a família que herda o sofrimento. Nós herdamos também esta parte, irmão. Nós não podemos ficar só com a outra. A outra parte é gostosa, irmão. Glória, aleluia, bendito seja o Senhor. Essa parte é fadiga, é esforço. E estas são as obras que o Senhor preparou para que andássemos nelas antes da fundação do mundo. Ele preparou isso para nós. Trabalhei mais do que todos os outros, diz Paulo, para não tornar a graça de Deus vã em minha vida. Eu fico às vezes pensando, irmão, nas coisas que a gente está estudando, ainda mais porque eu prego, e essa tem sido a minha oração ao Senhor. Senhor, tem misericórdia, Senhor. Tem misericórdia para que aquilo que a gente está estudando não seja assunto na nossa cabeça. Tem misericórdia, Senhor. Tem misericórdia. A gente quer a sua vinda. A gente quer viver em comunhão. Tem misericórdia. Então, irmãos, levemos a sério as coisas que nós temos estudado aos pés do Senhor, reconhecendo. Paulo diz nesse versículo que nós lemos, veja, irmãos, eu só vou observar essa parte final deste versículo. Versículo 29. Para isso é que eu também me afadigo, esforçando-me o mais possível. Então Paulo está dizendo que ele se afadiga, que ele se esforça. Mas é suficiente a fadiga e o esforço humano? Não. Ele diz, segundo a sua eficácia, que opera eficientemente em mim. Um serviço, um auxílio, uma consolação, uma exortação, um rogo de um irmão, um chacoalhão de um irmão, só serve na eficácia do poder de Deus. Nós não temos essa capacidade, irmãos. Então Paulo dizia, segundo a eficácia que opera eficientemente em mim. Então Paulo era um homem que dependia de Deus, falava, Senhor, eu quero servir, eu quero lutar, eu quero me afadigar pelos irmãos, pela comunhão, pela causa de Deus. Mas segundo a tua eficácia, Senhor, segundo o teu poder que opera em mim. Senhor, nos ajude. Você quer ser útil na casa de Deus? Reconheça que você não é capaz e que você depende da eficácia. E depois disso, se esforce o máximo possível. Se esforce o máximo possível. Dê o seu máximo. Mas aí tem momentos que a gente olha para nós e fala, mas eu estou tão fraco. Eu estou tão fraco que não posso nem ajudar os outros. Minha vida está tão assim que eu não posso nem ajudar os outros. Para de olhar para você, irmão, por favor. Levanta a cabeça. Levanta a cabeça e olha para Cristo. Levanta a cabeça e olha para quem é o seu Senhor. Para quem é o teu Salvador. Ele mesmo é capaz de aperfeiçoar, firmar, fundamentar, fortificar. Ele mesmo é aquele que começa a boa obra e completa. O que é que Deus não pode fazer se um homem se coloca nas mãos dele? O que é impossível para ele fazer? Ah, mas eu não tenho muito dom, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo. Vós sois vasos na mão do rei. O que é que eu não posso fazer com um vaso? Nós podemos servir ao Senhor. Nós podemos ser úteis ao Senhor. Nós queremos. Nós queremos ser. Nós queremos dar as nossas vidas a Ele. Nós queremos isso. Nós podemos dizer Maranata com os nossos lábios, nós podemos dizer com a nossa vida, vem, Senhor Jesus.
Vem, Senhor, eu estou te esperando aqui, trabalhando, querendo a tua vida. Eu estou te esperando, tendo comunhão com os meus irmãos. Eu estou te esperando, lutando para apresentar todo homem perfeito em Cristo. Senhor, nos ajude, irmãos.